Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, então acompanha comigo a leitura desta questão que diz assim: ao navegar pela internet, deve-se tomar o cuidado para não ser vítima de um ataque conhecido como phishing. Uma das formas desse tipo de ataque é: letra A, a modificação do conteúdo de páginas web para apresentar propaganda ou dados falsos. Letra B, o roubo de dados pessoais como CPF e senha em comunicação que não utiliza o protocolo HTTPS. Letra C, a falsificação do certificado digital utilizado para acessar um site. Letra D, o roubo de dados pessoais e ou financeiros utilizando páginas web falsas de comércio eletrônico. E a letra E, o bloqueio do acesso a uma página web como se ela estivesse fora do ar. Bem, pessoal, quando a gente fala de um ataque por phishing, olha só o significado. Phishing é um tipo de ataque que cria um site ou uma mensagem de e-mail falsa, então é um site, mensagem ou e-mail falso, só que muito parecido com o verdadeiro, com a intenção sempre de capturar as informações de identificação pessoal. Então, sempre que a gente tem a ideia do termo phishing nas provas, sempre lembra, o phishing pode ser um site falso, pode ser um e-mail falso, uma mensagem falsa, só que sempre muito parecida com a verdadeira, e que tenta ludibriar, enganar o usuário para ele acreditar que está no site verdadeiro, quando na verdade ele está em um site falso, e ele acaba muitas vezes não percebendo que está no site falso e acaba entregando as suas informações pessoais. E o phishing é exatamente o e-mail falso ou o site falso. Olha só um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de phishing, que é um e-mail que eu recebi e parecia ser um e-mail do Banco do Brasil, porque tinha a logomarca do Banco do Brasil, tinha um texto ali, mas na verdade era um e-mail falso se passando ser um e-mail do Banco do Brasil, quando na verdade não era dessa empresa Banco do Brasil. Era alguém tentando me enganar de que isso era um e-mail verdadeiro, quando na verdade era falso, e ainda tinha um link ali que me pedia para clicar. Quando eu cliquei nesse link, abriu um site falso, bem parecido com o do Banco do Brasil, com a logomarca e tudo. Eu não acreditei, eu vi que era falso, mas imagina quanta gente clicou no link, acessou esse site, achou que era verdadeiro e entregou as suas informações de identificação pessoal. Então essa é a ideia de um phishing, tem sempre a ver com site ou e-mail falso, certo? Vamos buscar então lá a resposta da questão, que só pode ser dentro das minhas explicações a letra D, porque olha só o que diz a letra D. Ele diz assim: ao navegar pela internet deve-se tomar o cuidado para não ser vítima de um ataque conhecido como phishing. E aí ele diz, uma das formas desse tipo de ataque é o roubo de dados pessoais ou financeiros utilizando páginas da web falsas de comércio eletrônico. Perfeito, porque quando a gente pensa em sites ou e-mails falsos, parecido com os verdadeiros, e que querem roubar os nossos dados pessoais ou as nossas informações de identificação pessoal, é isso que nós chamamos de phishing. Então o objetivo de um phishing é roubar os nossos dados pessoais, criando sites falsos, isto é, páginas da web falsas ou e-mails falsos, para que a gente acredite que é verdadeiro, quando na verdade era falso, e a gente acaba muitas vezes entregando essas informações de identificação pessoal. Por isso a resposta aqui, sem dúvida nenhuma, a nossa letra D de Dinamarca. Então não esquece mais o significado do termo phishing. Ok, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de ativar ali o sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!